Saudações, meus amigos, estamos começando mais uma entrevista no nosso Em Nome da Rosa Entrevista. Hoje estamos com 2 convidados para falarmos sobre o tema por uma mensalidade justa nas universidades privadas. Antes de iniciarmos o nosso papo, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e das nossas transmissões ao vivo. Bom, feito essa nossa apresentação, eu gostaria que os nossos convidados eles se apresentassem para o nosso público, né? E por ordem, eu gostaria de começar pela Suelen Dipp. Vai lá, Suelen. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Suelen Dipp, eu sou estudante de Direito, tenho 22 anos, sou presidente da Juventude Socialista de Passo Fundo também. Sou uma defensora da redução das mensalidades, porque eu conheço as intempéries que existem entre os estudantes, principalmente nesse período de pandemia, que afetou economicamente todos os setores, e inclusive os alunos, né, tendo em vista que alguns alunos perderam seus empregos, e como eles trabalhavam para poder pagá-lo, também estão tendo dificuldades em cumprir com seus encargos junto com a faculdade. Diante disso, eu venho promovendo algumas ações dentro da minha instituição, junto ao coordenador de curso, junto a demais colegas e também ao pessoal do diretório, para que a gente tente alcançar essa redução de, no mínimo, 30% que a gente acha que é devido e que iria já ajudar bastante na permanência dos alunos, não só nesse semestre, mas como nos futuros. Perfeito, Suelen. Então, eu vou passar a palavra agora ao João. Vai lá, João. Deixa eu ligar o teu microfone. Perfeito, vai lá. Boa noite a todos. Meu nome é João de la Torre, sou presidente da Juventude Socialista do PDT aqui em Pernambuco e estou lutando também para que haja essa redução nas mensalidades por o princípio do interesse harmônico nos contratos, pelo princípio da defesa dos direitos dos consumidores. A gente precisa ter essa redução porque uma parte não está mais oferecendo tudo aquilo que estava no contrato estabelecido com o cliente. Então, precisa haver essa redução. Os gastos já não são mais os mesmos. Aqui a gente está, junto com a UEP, a União dos Estudantes de Pernambuco, desenvolvendo esse trabalho junto com os grêmios, porque não foi possível fazer de uma maneira menos conflituosa aqui dentro do Estado. Perfeito, então, João. Então, a gente já vai começar aqui para a parte das nossas perguntas, né? Então, nós temos aqui a nossa primeira pergunta, né? E aí eu quero saber, né, o que te motivou a interpor essa ação no Ministério Público para mensalidade justa? Quando é que foi que tu percebeu que havia espaço para essa demanda e quais os principais desafios para que o objeto dessa ação se torne realidade? Então, vamos lá. Aqui em Pernambuco, teve uma convulsão muito rápida. A gente perdeu muito rápido aqui as nossas condições econômicas. Então, muitos alunos não estão mais conseguindo pagar suas mensalidades, desde o começo da pandemia aqui no Brasil. Houve um projeto de lei na Câmara aqui estadual para reduzir essas mensalidades em 30%, que foi prontamente vetado como inconstitucional. Então, não deu certo de reduzir logo por esses métodos. A gente decidiu interpor essa ação porque a gente viu que o Ministério Público de Goiás já tinha feito uma nota técnica recomendando essas reduções e lá foi seguido. A nota técnica, ela não tem força de lei, mas ela pode ser seguida por muitas instituições. Nós fizemos a nota técnica aqui, junto com o Ministério Público, que também não teve o efeito esperado. A gente interpôs essa ação, mas não teve o efeito esperado. Por quê? Porque aqui em Pernambuco, os conglomerados educacionais, eles têm muita força dentro do judiciário. Então, apesar de terem obrigado algumas escolas a diminuir suas mensalidades, não foram todas, o ensino básico não foi muito
não foi muito esclarecido o que deveria ser feito, não olharam muito para as creches, e as faculdades ficaram completamente de fora de qualquer ação aqui no estado. Então, nós tentamos interpor essa ação para evitar que se desse isso pela maneira mais conflituosa, que é indo atrás do PROCON, que é juntando os grêmios para ir bater nas administrações das universidades, que é o que a gente está tendo que fazer aqui agora. Perfeito, João. Então, nós vamos já para a nossa segunda pergunta, né? E aí eu queria saber, né, quais foram os argumentos e a fundamentação dessa atuação e se ela já foi apreciada e caso ela tenha sido apreciada, qual foi o resultado dela, João? Tu poderia nos dizer? Uhum. Vamos lá. Na representação, a gente explicou os decretos aqui de Pernambuco que declararam uma situação excepcional no âmbito do estado em virtude da emergência de saúde pública. Aí a gente explicou também as portarias que foram decretadas dizendo que pode sim ter o ensino à distância. E pediu para que, dentro do direito ao consumidor, que está no artigo 5º da Constituição, que é o inciso 32, que é o princípio de defesa do consumidor, sendo as normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, a gente foi atrás da redução dessas mensalidades pela necessidade de apurar os efeitos nos contratos privados firmados para o ensino presencial, que agora não terão mais o cumprimento, já que agora o ensino é AD. Da mesma maneira que tem a necessidade de uma prudência e ampla comunicação entre os consumidores e os fornecedores, para que se possa reequilibrar esses contratos de uma forma paritária, buscando uma solução equânime, harmônica e de boa-fé, além de evitar uma judicialização desnecessária. Aí, o resultado da ação. Eu posso até ler aqui alguns trechos que me foram interessantes, falando sobre as normas do MEC, que dispõe que a educação básica, por exemplo, pode ser ofertada a modalidade à distância, e o governo do estado aqui também editou algumas normas com relação a isso, e aí foi oferecido para a gente apenas que as instituições de ensino médio e fundamental revisem seus contratos e que as instituições de ensino infantil só suspendam os contratos. A proposta de revisão, ela não tem um valor mínimo de revisão e fica a critério de cada instituição de ensino. Então, isso foi bem ruim, e também pediu-se para que as atividades extracurriculares não contem mais nas mensalidades, mas isso não vem sendo seguido aqui no estado. Então, a nossa luta ficou muito difícil, porque esses conglomerados educacionais, eles têm influência aqui pelo Grupo Ser Educacional, eles têm um dos donos, ele já foi procurador aqui no estado, então não adianta muito a gente tentar pleitear alguma coisa no Ministério Público daqui, que em outros assuntos é muito atuante nessa parte da defesa do consumidor, que fique bem claro. Em outras questões, eles trabalham muito bem, mas nessa questão educacional eles deixaram a desejar. Perfeito, então. Bom, então vamos para a nossa terceira pergunta, né? E aí eu passo para a Suelen, para ela fazer as perguntas, a pergunta terceira e a quarta. Ela está mutada. Ela está mutada, perdão. Tu tá mutada. Desculpa, gente. Não, eu é que te peço desculpas, capaz. Eu é que te peço desculpas. Eu esqueci que eu que te mutei, perdão. Pode repetir. Não tem problema. Então, a minha dúvida é referente sobre qual é o primeiro passo que a gente deve tomar na questão da retomada das aulas, né? Visto que é bem provável que esse ano seja completamente comprometido. Isso mais focado na escola pública, né? Porque as escolas privadas, elas estão fornecendo e os alunos das escolas privadas têm como receber o conteúdo de uma forma um pouco melhor. Mas nas escolas públicas a gente sabe que tem muitos alunos que não têm acesso ao computador, que não têm acesso à internet. Então eu queria saber o que tu acha que seria o primeiro passo que a gente deveria tomar para
ter essa retomada das aulas e com um ensino de qualidade que a gente busca. Uhum. Então, vamos lá. Tem 3 pontos principais. O impacto emocional nos corpos docente e discente, o abandono e a evasão escolar e o apoio necessário de outras áreas do serviço público, tá bom? A gente vai discutir agora algumas políticas públicas que precisam ser adotadas para que as aulas voltem com qualidade. Os efeitos psicológicos nesses períodos de quarentena, eles são gerados pelo longo período de isolamento, pelo medo de contágio, pela vulnerabilidade social das pessoas, vulnerabilidade econômica. Então, eles têm um estresse gerado que é alto e precisa ser levado em conta no retorno às aulas. Por conta desse estresse todo, as consequências a nível individual são de provavelmente mais de 15% de alunos com estresse pós-traumático, quando voltarem para as aulas, mais conflitos entre os pares, comportamento agressivo dentro da escola. Então, é preciso a atenção à saúde mental dessas pessoas que estão voltando ao trabalho e estão voltando para a escola. E isso vai além do âmbito educacional e pedagógico. Então, precisa de um apoio público em cima disso. A saúde tem que ser chamada, o serviço social tem que ser chamado para dentro da escola nesse momento. Será necessário um suporte psicológico amplo aos educadores e a capacitação dos mesmos para a ação nesse cenário pós-pandêmico. Os educadores, eles têm que aprender a diagnosticar os alunos com antecedência para poder passar isso para o serviço social e para a saúde. Eles são quem estão em contato com os alunos primeiro. Então, eles têm que ser capacitados para que possam atender esses alunos quando voltarem às aulas. Alguns exemplos de ações que são efetivas para isso são a formação de grupos de discussão entre os professores sobre os desafios encontrados e as formas de resolução, a elaboração de protocolos ou guias de acolhimento emocional para os estudantes a serem produzidos com apoio interinstitucional, oficinas e formações frequentes com psicólogos, que muitas escolas não têm esse psicólogo dentro, que deveria ter, mas não tem, e um suporte contínuo de mentoria e coordenação pedagógica. O trabalho na educação precisará ser mais voltado para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes. O outro problema esperado é a elevação das taxas de abandono e evasão escolar. Após desastres naturais, existe sim a tendência de redução de até 20% nas taxas de matrícula e diminuição de até 22% na chance de conclusão dos estudos. Em Guiné, houve uma taxa de 15% de evasão após a pandemia do ebola. No Brasil, as secas no Nordeste já geraram 5% de abandono, as enchentes aí no Sul já geraram 7% nas taxas de abandono. Então, as motivações para a evasão escolar são diversas e elas exigem respostas diversas nesse momento. Dentre elas estão a perda da motivação e do engajamento, a experiência de isolamento social, luto familiar, aumento no número de crianças e adolescentes trabalhando e até mesmo a elevação da taxa de desemprego. Algumas iniciativas que podem ser tomadas para se combater isso são a manutenção do contato frequente dos educadores com os alunos e as suas famílias durante o período de atividades semipresenciais. Inclusive, tem alguns educadores que já usam os alunos que têm mais contato com a internet como monitores para estar indo na casa dos outros colegas e levando material para que eles continuem ligados à escola, para que eles se sintam acolhidos pela escola nesse momento. Tem a realização de diagnósticos frequentes para a detecção precoce do desengajamento escolar. Você tem que estar monitorando aquele aluno para saber qual é o interesse dele de estar na escola naquele momento e correr atrás de que ele volte a se sentir interessado de estar na sala de aula. Garantia de apoio financeiro à população vulnerável, estendida após isolamento social, enquanto durarem os efeitos econômicos desta pandemia, comunicação com os pais e responsáveis sobre os novos protocolos sanitários no ambiente escolar, para assegurar que é seguro o retorno dos alunos para a sala de aula, porque muitos pais têm medo de mandar seus filhos e eles acabarem doentes. A busca ativa dos alunos que já evadiram ou abandonaram a escola, que é mais um trabalho intersetorial, sem ter o serviço social no chão da escola, para ver esse problema, os alunos vão continuar fora da escola, e essas medidas terão um papel fundamental no enfrentamento desse problema, que já é pré-existente, já acontecia muito no Brasil,
e que vai ser agravado no cenário pós-pandêmico. Aí não será uma retomada de onde paramos também. Muita gente acha que é só voltar para a escola normalmente e continuar agindo como era antes. Não vai ser assim. É preciso um plano de ação em diversas frentes, com intensa articulação e contextualização local. Cada escola tem que ter autonomia para ter suas próprias ações, porque cada escola é um mundo. Não tem como você uniformizar isso dentro de uma cidade, dentro de um estado, não dá para uniformizar. Cada escola é um mundo e você tem que escutar aquela escola. Será preciso garantir um retorno que assegure a saúde de toda a comunidade escolar e construir um enfrentamento aos efeitos da crise na aprendizagem e na trajetória escolar dos alunos. O que é que precisa ser feito? Um planejamento de retorno gradual às aulas, com as devidas precauções sanitárias, reorganização do calendário escolar, visando garantir os objetivos de aprendizagem previstos nos currículos, e esse ponto é muito interessante, porque já teve uma pesquisa lá na África do Sul, em uma paralisação que os professores fizeram, que eles perderam 7% do ano letivo, mas as perdas de aprendizado dos alunos foram em mais de 15%. E aqui a gente já está parado há muito tempo. Então, tem que se ver isso dentro do ano escolar. Avaliação diagnóstica do nível de aprendizado dos alunos no retorno das atividades e programas de recuperação. Isso é muito importante, isso é muito mal feito aqui no Brasil. A gente tem o quê? O ENAD, que é uma prova por ano para ver como é que os alunos estão aprendendo. A gente tem algumas dessas provinhas para dizer que a gente avalia, tem o PISA, mas a gente não avalia o aprendizado dos alunos desse jeito. Isso é um negócio muito capitalista, que não funciona para a gente ver o nível educacional dos alunos. A gente precisa da avaliação diagnóstica, no dia a dia da escola, tá fazendo avaliações com os alunos. Não é prova, é uma avaliação mesmo, é você ver o nível do aprendizado do aluno, porque a prova também não está preocupada com o seu aprendizado. Comunicação frequente com as famílias, de novo, reforçando isso. Intensa articulação, de novo, reforçando isso. E alto grau de contextualização local. É preciso uma manutenção do isolamento social dentro das próprias escolas, visando evitar novos contágios. Então, é um maior espaçamento entre as carteiras na sala de aula, realização de aulas em ginásios, em quadras ou mesmo ao ar livre, um escalonamento dos horários de entrada, saída, recreio, refeições, isso é muito difícil de se fazer, rodízios entre os alunos e os educadores para que não estejam todos na escola ao mesmo tempo, isso ainda não é recomendado, sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham a distância entre si, diminuição do número de alunos por sala, utilização de múltiplas entradas da escola e divisão dos alunos de acordo com a proximidade das salas, marcação de lugares nos refeitórios para minimizar a movimentação durante as refeições. Tudo isso é muito importante, é preciso estabelecer uma rotina de limpeza e verificação do estado de saúde dos alunos, mas, ao mesmo tempo, tendo consciência de que tem escola por aí que tem a sua infraestrutura acabada. Então, fica muito complicado de ter essa segurança para os alunos estarem em sala de aula. Tem que ver onde é que essas escolas vão ter dificuldades e procurar resolver isso. Tem prédios públicos aí que não são usados e que poderiam ser usados agora nesse momento. É preciso lavar as mãos ao chegar, no mínimo a cada 2 horas é o estabelecido pela OMS, e cada 2 horas você tem que lavar a mão, a limpeza da escola pelo menos uma vez por dia, principalmente as superfícies tocadas por muitas pessoas, verificação de temperatura ao entrar, disponibilizar álcool gel nas escolas e demais espaços comuns, utilização de máscara durante todo o período de permanência na escola. E é preciso levar em conta a existência do risco de novos ciclos de transmissão comunitária, resultando em novos fechamentos temporários das escolas. Os problemas de carga horária definida por lei, que são 800 horas em 200 dias letivos, também têm que ser enfrentados. Podem ser contornados com o auxílio de atividades pedagógicas não presenciais, por factível impossibilidade de cumprimento exclusivamente presencial. Algumas ações de recuperação de carga horária recomendada são ampliação de jornada diária nas escolas, reposição de aulas aos sábados, reposição de aulas em turnos alternativos, prorrogação dos calendários de atividades para o período de recesso e até mesmo para o ano seguinte,
e revisão dos objetivos de aprendizado do ano letivo em curso, com eventual compensação no ano seguinte. Devem ser as opções, as ações, elas devem ser contextualizadas no contexto da realidade de cada escola. Disponibilidade de espaço físico, carga horária contratada de cada professor, as experiências prévias de reposição de aulas após greves são fundamentais nesse sentido. Os professores já se desdobram há muito tempo para resolver esse problema da carga horária. E uma das conclusões mais fortes que a gente pode chegar é que a suspensão temporária das aulas cria lacunas significativas no aprendizado dos estudantes. Esse fato ele endossa a necessidade de programas intensivos de recuperação da aprendizagem. A avaliação diagnóstica, ela serve para medir o grau de aprendizagem do estudante em relação ao previsto para a sua faixa etária e as principais defasagens geradas pelo período sem aulas. Muitas vezes esses alunos têm defasagens de anos anteriores também. Assim, identificando os componentes curriculares prioritários, a gente pode organizar o corpo docente para tratar desses assuntos, apoiando a concepção de programas de recuperação de aprendizagem e identificando o suporte didático necessário para ser oferecido aos professores. Algumas características que precisam ser levadas em conta são a avaliação inicial, que tem que ser feita muito bem, realizar um acompanhamento frequente no nível de aprendizado dos alunos, programas constituídos por turmas pequenas para que os professores tenham maior facilidade em personalizar e customizar as atividades de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, realizá-las em momentos específicos, formados por turmas com níveis de aprendizado semelhantes, pontuados por material específico e diversificado, conduzidos por professores com formação específica e ampla experiência para isso. A chave para o sucesso desses programas está no apoio e formação dos professores. O papel dos docentes na resposta à crise é fundamental. A gente tem que escutar os professores de cada escola para adaptar essas diretrizes gerais para o lugar que eles estão, para o bairro que eles estão, para os alunos com quais eles trabalham. Sem escutar os professores, a gente não vai ter nada na educação. Assim, sem palavras. Eu acho, sinceramente, o meu ponto de vista é que a gente não deveria retomar as aulas, porque tudo isso que tu me colocou agora, para mim, é inviável, pelo que eu percebo. E olha que a minha cidade nem é tão pequena assim. Não é uma cidade que eu poderia dizer que tem muitos problemas estruturais e de infraestrutura nas escolas, mas só de pensar em fazer toda essa escala de horários, de pegar e jogar com, vamos fazer 15 alunos até o intervalo, mais 15 depois, eu acho totalmente inviável, sem contar a questão do trajeto, porque muitos alunos vão de ônibus para a escola, a questão também dos professores. Eu vejo isso como um momento de sobrecarga, já está sendo uma sobrecarga agora. Imagina numa retomada dessas, com tudo isso que tu trouxe, assim, para mim até me tira o fôlego imaginar isso, porque eu vejo o professor sobrecarregado, que acaba caindo tudo sobre ele, né? O papel da família é muito pequeno nisso, e o papel do próprio Estado é muito pequeno nisso, né? Então, para mim, eu sou uma defensora que esse ano letivo deveria ser suspenso, como se ele nunca tivesse existido, e daí sim, no próximo ano, retomar fazendo todo esse trabalho psicossocial, né, de acompanhamento com os alunos, de um acompanhamento psicológico também, para que esses alunos eles consigam retomar com a qualidade e no ambiente que para eles já é familiar, sem essas jogatinas de precisamos organizar e modificar os horários, né? Então, eu acho que o governo do estado aqui no Rio Grande do Sul, que está querendo retomar as aulas, ele está jogando um jogo muito perigoso, né? A gente está entrando para o epicentro da pandemia agora, já tá, a América Latina está como novo foco, e eles estão querendo retomar tudo. A minha cidade praticamente não parou, só as escolas que não estão funcionando efetivamente. E eu tenho um irmão que está no ensino médio, e eu tô vendo como ele tá, em um dia mandaram 80 trabalhos para ele fazer em uma semana e levar lá na escola e entregar para os professores fazerem as correções.
e daí retornarem para ele, para quando as aulas retornarem, ter dado como aula. Mas ele foi tudo Ctrl+C, Ctrl+V, gente. Foi assim, copiar e colar na internet. Não foi um aprendizado. Não foi um tipo assim, eu peguei, abri, pesquisei, e isso, aquilo, não teve nada disso. Então, tipo, pra mim, esse ano nem deveria contar como se ele tivesse existido, né? Deveria ser anulado do calendário e ano que vem o pessoal retoma de onde parou. Olha, eu, por exemplo, trabalho em escola pública, né? Trabalho em escola municipal e eu tenho visto uma dificuldade enorme dos pais para eles para com as atividades, né? Eu estava fazendo um grupo de WhatsApp para eu ir passando informação para os pais e de vez em quando eu recebia áudio, recebia mensagem, recebia até às vezes fotos de atividades que eles receberam que eles não sabiam como ajudar os seus filhos, né? Porque é muito tempo fora da escola e aí os pais também estão tendo que se ambientar, né, com os filhos em casa, porque antes eles estavam trabalhando e aí agora eles têm que ficar em casa e eles não sabem como ajudar os seus próprios filhos com as atividades, e sem contar que o professor, né, que também não está trabalhando, ele não está podendo dar esse suporte para os alunos, né, então está uma situação bastante complicada. Eu tenho visto em outros estados que muitas vezes os professores eles estão gravando videoaula, né, em São Paulo, por exemplo, tenho alguns amigos que são da rede pública, que os professores, eles formaram uma rede, né, e daí eles têm uma plataforma lá que eles postam os vídeos, né, com os devidos conteúdos, história, geografia, enfim, né, por disciplina, e aí eles passam videoaulas para os alunos, é assim que eles estão se virando lá em São Paulo. E aí, de vez em quando, rola alguns atritos entre a equipe técnica, né, e os professores, porque os professores também não estão acostumados a dar aula dessa maneira, né, e aí tu imagina, num espaço como esse, muitas vezes tu não tem uma interação real, tu não tem um diálogo com o aluno, né? Na verdade, tu tá postando um conteúdo ali para ele consumir, né? Mas tu não tem o diálogo, e muitas vezes aqui no ambiente virtual tu não consegue sanar a dúvida do aluno, porque o aluno não está vendo tu te expressar, o aluno não está vendo, ele não está ouvindo a tua voz ali, olho no olho, sabe? Isso às vezes faz muita diferença quando tu quer passar um conteúdo, né? Isso que eu estou falando de conteúdo, né? E essa questão que tu falou, João, com relação à ajuda psicológica, né? Da assistência social, esse é um tema que está sendo bastante frequente entre docentes e até mesmo esses profissionais que tu acabou citando, né? Que vai ser muito necessário a ajuda desses profissionais quando nós pudermos retomar, porque essas famílias vão estar chocadas, né? Esses alunos também, eles não vão estar bem psicologicamente para retornar. Eu, particularmente, aqui dando uma experiência pessoal, antes de nós entrarmos no período de pandemia, né? Quando começou os casos aqui pela região, né? Poxa, eu vi muitos pais que começaram a se assustar quando começou ali o período entre março, iniciozinho de março, ali eu vi alguns pais já assustados, já não estavam levando os filhos para a escola por medo da pandemia. Agora, tu imagina, como disse a Suelen, né, o governador do estado discutindo o retorno das aulas. Imagina o pavor que isso vai dar nos alunos, dos pais. É uma coisa terrível. Eles não vão, muitos pais vão se negar a retomar enquanto não tiver uma situação minimamente tranquilizadora. Sim, muitas dessas ações que eu citei são, inclusive, da experiência chinesa. Eu li um artigo de professores lá da Universidade Normal de Beijing, que lá eles ainda têm as escolas normais, aqui no Brasil virou tudo pedagogia, e eles explicando as ações que eles tomaram, só que lá o Estado está realmente preocupado com a educação e com voltar à normalidade educacional. Aqui a gente não tem apoio em nada. Esse ano, com certeza, não vai ter mais aula
presencial normalmente, vai ficar para o ano que vem, mas esses problemas que eu citei continuarão sendo problemas que a gente vai ter que enfrentar. E assim, o governador de vocês parece que a única qualidade dele é ser bonito. De resto, não ajuda muito, né? Essas coisas a gente vai ter que enfrentar ano que vem, de todo jeito. Então, a gente tem que começar a se preparar. Ele nem é tão bonito assim, tá? É gosto, né? Mas é bem isso. E eu já vi que tem até algumas campanhas na internet de pais falando que meu filho não vai voltar. Aqui em Passo Fundo, o pessoal colocando foto, os temas no perfil do Facebook, dizendo meu filho não vai voltar. Né, já deixando claro que, independente se for escola particular, se for escola pública, eles não vão mandar seus filhos novamente para aula, enquanto, que nem diz o Cris, a gente não tiver uma situação minimamente tranquilizadora. Certo, então. Se quiser, pode ir para a quarta pergunta. Tá, então, para a quarta pergunta. E com esses problemas que foram escancarados durante a pandemia, um deles sendo a questão das diferenças, as disparidades sociais, é possível que surja um novo projeto de ensino com investimentos na infraestrutura e nos planos de ensino? O que tu acha disso? Não é possível. O que a gente vai ter é uma tentativa de neoliberalizar mais a educação, e a nossa briga vai ser com, assim, ironicamente, conservadora. Conservar o que já tinha antes da pandemia. Porque o que querem fazer com a educação, que vem por aí, é pior. Vou citar algumas coisas. Aqui no Brasil, a questão da baixa aprendizagem dos estudantes é um fato social, um problema socialmente reconhecido. A desvalorização da profissão docente também, e as desigualdades no acesso e permanência na escola também são amplamente reconhecidos. A política educacional brasileira, ela é reprodutora de desigualdades. Uma pessoa que não tenha seu direito à educação garantido não consegue participar plenamente da sociedade. No mundo neoliberal, a educação ela perdeu o seu papel de melhoria da força de trabalho. Porque quando começou-se o mundo a industrializar-se, precisava que o trabalhador passasse por um processo de educação para estar apto a trabalhar dentro da indústria, a operar suas máquinas. Mas agora, o mundo ocidental está se desindustrializando, a gente está passando a ser mais de serviço. A indústria mesmo está ali na Ásia, não está mais no Ocidente. Então, a gente precisa transformar a educação para precarizar ela. Aqui, o capital precisa de uma educação mais precária. A precarização da educação, ela forma o trabalhador para o mercado de trabalho desregulamentado. O mundo ocidental, ao se tornar neoliberal, precisa construir uma escola neoliberal. A crise da educação, ela expressa uma nova hegemonia no sistema de produção capitalista, que tem o objetivo de transformar a função social da escola para formar o sujeito neoliberal. E qual é o sujeito neoliberal? Citando um exemplo bem grosseiro, é aquele trabalhador que está no aplicativo ali de carona, que por fazer aquilo, ele acha que é dono do próprio trabalho, quando ele está sendo cada vez mais explorado. A Base Nacional Comum Curricular afirma que o EAD, como educação normal para ensino médio, é uma maneira de se construir esse sujeito neoliberal, que ele não vai ter mais acesso à sala de aula, então ele não vai ter mais a parte da aprendizagem. Dentro da educação, a gente tem o ensino e a aprendizagem. O ensino é a parte ativa do professor, mas a aprendizagem é a parte ativa do aluno de querer aprender. A escola sem partido, por exemplo, ajuda na guerra cultural da ultradireita para que os professores sejam cada vez mais desvalorizados, ajudando a transformar a educação nessa educação neoliberal. A reforma do ensino médio, que agora o aluno escolhe o que é que ele vai estudar. Essa falsa alusão de escolha é uma maneira de desapropriar ele da educação, porque a educação é a apropriação de cultura, ele não vai se apropriar e ele vai pensar que está escolhendo, só que ele está sendo formado para esse mercado desregulamentado. A gente precisa afirmar que o direito à educação
ele se realiza nesse processo de ensino e aprendizado. O aprendizado é o esforço desencadeado pelo aluno por meio do desejo de aprender. E é isso que estão tentando excluir da educação. Se o aluno não tem esse esforço de aprender, ele vai estar pronto para não ter o esforço de se perceber como explorado. Como o aluno ele não pode ter o desejo de aprender vindo do contexto social, o trabalho do sistema de ensino é criar esse desejo. A escola, ela deve ser tratada como a principal instituição da República Federativa do Brasil. A escola pública deve ser, em termos de projeto e de realidade, a escola de todos. A educação é antissistêmica por sua necessidade de ser uma afirmação do povo como sustentáculo do processo de transformação social. Ser antissistêmico é ser antirracista, antimachista, antimisógino, por aí vai. A educação, ela tem que ser para todos. Ela representa um projeto civilizatório. Hoje, as pessoas estão a serviço da economia. A gente precisa construir um mundo em que a economia esteja a serviço das pessoas. Então, hoje a gente tem, para os alunos da elite, uma educação cara, presencial e segura, em termos de saúde pública, e para os alunos das populações vulneráveis e precarizadas, haverá uma EAD de péssima qualidade. O EAD vai se tornar uma solução de precarização e contenção de investimentos na educação. O magistério, ele deve assumir a liderança no processo educacional brasileiro. A gente tem que escutar mais os professores, novamente. Eles são muito desvalorizados e eles não participam nas políticas públicas de educação. Então, a tendência é que, como a gente vê, empresários dentro da educação se precarize cada vez mais a educação. Então, a nossa luta, depois da pandemia, vai ter que ser a de conservar o que a gente já tem agora, para não deixar precarizar mais, para não deixar que o presencial seja excluído de vez. Perfeito, nossa, a explicação foi, assim, nem tem palavras para atribuir adjetivos, porque é exatamente isso. A conservação, porque tudo indica que a gente vai ter um retrocesso ainda, né? Não vai ser um avanço, ao invés de a gente utilizar esse momento para aprender com os nossos erros, e a partir daí criar um novo sistema, criar um novo programa, um novo plano de ensino, a gente, na verdade, vai acabar vendo o retrocesso, onde vão pegar isso que a gente teve e vão dizer assim, olha, o EAD funcionou um pouquinho, a gente conseguiu aí malear, então vamos usar isso para diminuir o investimento na escola, na infraestrutura escolar, e vamos dar um jeitinho lá de botar todo mundo ter acesso à internet, e é isso aí, né? Infelizmente, é tudo que se apresenta. Eu queria fazer só uma fala, assim, referente a isso, que a gente está em ano eleitoral, né? E é um ano eleitoral que, para mim, é o mais importante, até mais do que a escolha de um presidente, que é as eleições municipais. Por que para mim é mais importante do que um ano eleitoral onde a gente escolhe o nosso presidente? Porque a gente está escolhendo pessoas que vão cuidar de nós aqui dentro da nossa região, do nosso ambiente, da onde a gente está próximo, da onde a gente consegue fiscalizar, onde a gente consegue cobrar. A nível nacional é mais difícil, não que seja impossível, mas a nível municipal isso é muito mais fácil. A Câmara de Vereadores é ali, é só tu pegar um ônibus e desce na frente, né? Então, para mim é importante que nesse ano as pessoas que estão envolvidas com esses movimentos sociais, porque parece que o pessoal desde 2018 para cá tem estado mais inserido nesses debates, por mais que às vezes não tenha tanto conhecimento, ou não estude, não se aprofunde no assunto, elas estão envolvidas. Isso é positivo, a gente tem que usar isso de maneira positiva. E a gente já vê alguns famosos pegando e fazendo lives com pessoas que são influentes, né, que são influenciadores nos temas, que nem a Gabriela Prioli, com a Anitta ali, que estão se interessando. Então, como é que eu vou opinar se eu não conheço aquilo que eu estou falando? Isso é bom, esse despertar é importante. Então, a gente tem que, eu espero que nesse ano, que é um ano de eleição municipal, as pessoas peguem isso, que elas estão tão interessadas em debater sobre a questão nacional, e atribuem isso ao seu município. Com a eleição de prefeitos, que estejam voltados com temáticas nesse sentido, que estejam elegendo vereadores, que eles identifiquem as pautas deles, o trabalho que já vem sendo construído, bandeiras que eles defendem, e projetos que eles querem trazer para o município, né? Então,
que as pessoas elas peguem essa consciência que elas estão começando a ter e invistam a nível municipal, porque a partir deste ano, com a eleição municipal, é que a gente vai determinar as diretrizes para as eleições presidenciais de 2022. E aí, a gente vai ver que vai ser uma reação em cadeia, porque começa com o vereador prefeito, a gente já vai começar a olhar melhor para quem a gente vai votar a deputado federal, a presidente, né? E agora com a saída do ministro, que graças a Deus saiu, que o Entraub saiu do Ministério da Educação, pode ser que entre um outro ministro que faça coisas tão horríveis quanto ele, ou que entre um que só fique ali ocupando espaço, né? E a partir daí a gente consiga fazer um trabalho de cobrança em cima desse futuro ministro que vai vir, de que ele se posiciona favoravelmente, ou a gente vai batalhar para que ele saia, e assim nem que a gente troque umas 20 vezes, mas que a gente encontre finalmente uma pessoa que esteja focada em pegar isso que a gente está vivendo, identificar as falhas que a gente teve, e a partir daí construir um projeto a nível nacional, claro, que nem tu disse, levando em consideração cada região e cada espaço, porque cada escola é um mundo, e a partir daí a gente cria um projeto nacional onde a gente possa entregar a todos uma educação de qualidade, pública, né, e que seja agregadora. Perfeito. Bom, se me permitem, né, eu estava ouvindo aqui vocês e eu gostei da fala do De La Torre. E olha, De La Torre, eu acho que tu acertou mesmo. A gente vai ter que trabalhar, primeiramente, dentro de uma concepção conservadora, de conservar aquilo que já está aí, né? Porque senão, né, começam a haver essas transformações, né, que tu acabou te referindo, né, que são intenções de precarizar ainda mais a educação. E olha, isso já está acontecendo. Eu tenho acompanhado muito as notícias com relação ao mundo da educação, até porque, embora não seja professor, mas eu trabalho na educação, então alguma coisa eu acabo pegando, né? E eu tenho visto que, além dessa questão que eu revelei a vocês, né, de nós vemos os professores inseridos nas plataformas digitais para que eles possam passar as aulas, para eles continuarem cumprindo a carga horária, né? Tem uma outra questão interessante de nós abordarmos, que eu comecei a ver que está cada vez mais pegando, principalmente a vocês que são de universidades privadas. Eu tenho visto uma comunidade acadêmica que está começando a colocar inteligência artificial, tem colocado robôs, ela está começando a substituir professores, demitindo professores em massa para colocar robôs, botar inteligência artificial no lugar. E cada vez mais a gente está vendo, lá em São Paulo já está acontecendo isso, De La Torre, de nós vermos, por exemplo, professores contratados por aplicativos muito parecidos com a funcionalidade do Uber, sabe? Tu vai ali, chama um professor ali e tal, né? Isso já tá rodando, tá? É fase experimental? Sim, mas é bom tomar cuidado, hein? Porque os caras estão espertos, eles estão aproveitando a oportunidade dessa pandemia, já tem o aplicativo, né? E já está sendo testado esse aplicativo para que a gente possa chamar professores para dar aulas específicas, daí vai ter ali um valor, né, que ele vai cobrar, vai ter ali a formação, vai ter todo o currículo do professor ali. É mais uma maneira de trazer a uberização, né, que a gente fala, né, no mercado de trabalho, a gente fala de uma forma geral, e agora eles estão tentando trazer isso para a educação. Pois bem, se nós já reclamamos do EAD, imagina, né, uma uberização como essa, né, se isso começa a se tornar moda, né, de a gente não ter mais um quadro fixo, né, ou pelo menos a gente ter um quadro fixo mínimo e o resto começar a ser esses professores uberizados, né, imagina a tragédia que vai virar a nossa educação. Então é muito bom a gente ficar de olho
nessas oportunidades que o neoliberalismo está vislumbrando nesse momento de pandemia, para a gente não deixar que essa turma cresça e comece a colocar em prática as suas ações políticas, né? Então é muito importante a gente ter olho nisso para não deixar essa turma precarizar a educação, que já é bastante precarizada quando nós falamos de educação pública. E privada não foge muito também não, né? Bom, vocês, né, estudam em universidade privada e sabem muito bem, né? Só colocar para vocês aqui. Bom, então nós vamos para as considerações. Tu queria fazer algum comentário? Pode falar, sim, desculpa. Sobre essa questão dos professores estarem sendo cada vez mais precarizados, é interessante de ver qual é a interpretação de educação que esses empresários têm, que é aquela muito criticada por Paulo Freire, que é de uma educação bancária. O professor ele só serve para chegar numa sala e depositar o conteúdo nos alunos. Não tem uma relação de ensinar nem de aprender, é apenas um depósito que ele faz. É como se você pagasse uma pessoa para levar lá o envelope e entregar na boca do caixa. Só isso. Perfeito. Bom, então eu vou passar para as considerações finais e eu gostaria de passar a palavra primeiramente para a Suelen. Tá? Vou passar a palavra a Suelen. Vai lá, Suelen. Eu acho que mais do que nunca é um momento da gente mobilizar as pessoas e conscientizá-las da importância que se tem em estar atento às transformações que vêm ocorrendo, aos governos que a gente vem elegendo, às pessoas que a gente vem atribuindo como nossos representantes. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder ouvir o De La Torre, e a fala dele é muito agregadora e já me traz algumas ideias de como trabalhar isso até aqui dentro do meu município, né, de como a gente vai retomar as nossas atividades como estudantes, como profissionais, professores, como profissionais da área da educação, e a partir daí começar a rever até mesmo a forma como a gente dá aula, como a gente explana isso para os alunos, porque a gente percebe também que apenas passar um conteúdo não é o suficiente, a gente precisa se reinventar. E hoje a nossa maior competição é com a tecnologia, né? E todos esses dados que vocês me trouxeram me deixam bastante apavorada, principalmente saber que estão substituindo professores por máquinas. Isso, para mim, é uma coisa totalmente inviável. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi divino poder dividir esse espaço com vocês e espero que a gente possa se encontrar futuramente de novo com uma perspectiva melhor sobre o mundo da educação, que é esse no qual a gente está inserido hoje. De La Torre, por favor. Então, gente, educação é um exercício de cidadania. É algo que tem que ser feito no nosso dia a dia. Eu já fui professor por um tempo, conheço as dificuldades, mas é muito gratificante. A educação é importante e é o que muda a nossa sociedade. Muita gente olha apenas como uma formação para o trabalho, mas o que muda a nossa sociedade é ter cidadãos que apropriem-se da sua cultura. A educação é a apropriação de cultura, não é apenas uma formação para o trabalho. É muito importante que a gente tenha noção do que é que estamos fazendo dentro de uma universidade, dentro de uma escola, o que é que a gente faz quando está estudando, quando está ensinando. E só para completar, eu queria indicar 2 leituras, se for possível. Posso, Cristiano? Pode sim, pode sim. A primeira delas é esse livro aqui, País Mal Educado, do Daniel Barros, que ele trata de experiências no Brasil que deram certo para melhorar a educação em todos os estados e em todos os âmbitos do governo. Ele trata do que é que funcionou até hoje e ele explica por que não foi continuado. Geralmente é por motivos políticos banais. Ele explica como é que a gente pode melhorar e fala muito sobre a avaliação diagnóstica que falta aqui no Brasil, para a gente entender quais são as dificuldades dos nossos estudantes e o que é que precisa ser feito dentro da sala de aula.
E esse aqui, que é Pequena História da Educação, do Rui de Aires Belo, que é um pernambucano. Ele explica como é que funcionava a educação em cada sociedade, desde o homem primitivo, os egípcios, na China, na Grécia, Roma, depois do Renascimento e nos dias de hoje. Então, é um livro muito bom para quem quer entender um pouquinho do que é a educação e de como ela pode funcionar. Perfeito, então, meu camarada, eu agradeço a Suelen, né, que finalmente conseguimos fazer essa live, né, agradeço ao De La Torre também, né, a gente estava aqui programando já há mais ou menos um mês, mas deu alguns problemas aí de percurso, mas hoje a gente finalmente conseguiu fazer essa live. Eu quero agradecer a vocês e o pessoal que vai nos assistir depois, né. Então, tenham todos uma boa noite e até mais.